Endrick vai ser um novo jogador do Lyon. Rodrigo pode estar de malas prontas para sair do Real Madrid em janeiro cada vez mais. E Neymar foi sondado no Fluminense. São essas e outras notícias que você vê agora em mais um vídeo de Mercado da Bola, onde eu trago novidades e, acima de tudo, transferências do futebol brasileiro e futebol europeu. Desde já, claro, peço para você deixar o like e se inscrever no canal, porque no Zefut, meu amigo, já virou lei. Você não perde absolutamente nada sobre o esporte mais popular do planeta. E com isso, vamos pro primeiro rumor de transferência, envolvendo mais uma vez o Rodrigo. O Rodrigo, ele mesmo, que inclusive parecia estar muito feliz no Real Madrid, parecia não ter aberto mão de ter ficado no Real Madrid, só que do nada deu uma trava no moleque, ele não quer mais ficar no Real. Moleque nem tanto assim, ele já tem uma certa idade, mas é um fato que o Real Madrid parece não ser mais o destino que ele quer. Ele parece que finalmente, quer dizer, já tô dizendo isso a 100ª vez e sempre ele volta atrás, mas parece que dessa vez o Rodrigo entendeu que no Real Madrid ele não vai ser protagonista de maneira nenhuma, e com isso times da Premier League como o Chelsea e Tottenham se interessaram mais, e dessa vez o rumor envolve o clube do Pombo, o clube dos Spurs. Pois é, o Richarlison inclusive não vem bem no Tottenham, o que faz com que os rumores envolvendo o Rodrigo comecem a surgir. Claro que não é da mesma posição, mas é um brasileiro de reposição para o time do Tottenham. E bem, Arsenal e Liverpool, que na minha humilde opinião seriam os dois melhores destinos para o Rodrigo, ele moscou e perdeu a oportunidade. Hoje Arsenal e Liverpool têm jogadores para o lugar, não contrataram o Rodrigo. No lugar do Rodrigo, o Liverpool contratou o Ekitike, e no lugar do Rodrigo, o Arsenal contratou o Iberetiese. Pois é, o Rodrigo rodou nessa, hein? Mas ainda tem uma chance, quem sabe, de tentar um outro clube. Por isso que o Tottenham aparece nessa lista. O Tottenham ainda possui interesse em Rodrigo do Real Madrid. O clube inglês deve enviar uma proposta para o time merengue para tentar contratar o atacante. Com informação do Mundo Deportivo, a diretoria está trabalhando para apresentar uma oferta no valor de 80 milhões de euros. Essa proposta deve ser enviada por volta do meio do ano que vem, no mês de junho, ainda segundo o portal. Nos últimos dias, o portal ESPN informou que a insatisfação do brasileiro teria aumentado e ele estaria considerando uma saída já no começo do ano que vem, em janeiro. Rodrigo já esteve na mira do Tottenham na última janela de transferências, entretanto, a decisão do jogador foi de permanecer e nada avançou. Inclusive, o portal TBR Football informou que o clube foi avisado novamente sobre a situação do atacante. Caso uma saída realmente ocorra, o brasileiro tem a preferência de se transferir para a Premier League, ainda segundo o portal. Ele também foi ligado antes a outros clubes, como o Liverpool, o City, o United e o Chelsea. No Real Madrid, o jogador ainda busca seu espaço como titular com Xabi Alonso. Inclusive, ele teria pedido para trocar sua posição para atuar na ponta esquerda. Mesmo assim, ele comentou que caso o técnico precise dele em outras posições, ele vai estar disponível. Resta saber qual será o destino do Rodrigo na próxima janela. Se ele vai deixar o Real Madrid para defender as cores de outro clube ou vai continuar no time merengue para buscar seu espaço com o técnico Xabi Alonso. De Real Madrid vamos para Liverpool. Andy Robertson, lateral esquerdo que fez história nos Reds desde 2017, está em seus 6 meses finais de contrato e ainda não definiu se permanece no clube após a temporada. Entrei nos meus últimos 6 meses de contrato e tô concentrado no futebol. O clube tem sido incrível comigo e fez tudo por mim. Vamos ver o que acontece, declarou o atleta. Além disso, o jogador abriu o jogo sobre o futuro na equipe. Se for o meu último ano, será meu último ano, e se não for, que assim seja. Inclusive, paralelamente, Robertson está concentrado com a seleção da Escócia para as eliminatórias da Copa do Mundo. O lateral esquerdo também revelou o sentimento diante da situação. Tive um verão pouco estressante em termos de decisão e disse a mim mesmo para tentar aproveitar os próximos meses. Aliás, o atleta escocês, que tem 31 anos, soma 354 jogos defendendo a camisa do Liverpool. Inclusive conquistou 2 Premier Leagues e uma Champions em 2019. Titular nas últimas partidas, a fase de incerteza não apaga o seu legado.
Com isso, mantém o carinho dos torcedores e o respeito da diretoria, mesmo sem saber se vai seguir em Liverpool na próxima temporada. Vale lembrar que desde que ele chegou, Andy Robertson se tornou o pilar defensivo e símbolo de entrega na equipe. Sendo assim, sua regularidade na lateral foi fundamental para os sucessos recentes da equipe. Dessa maneira, independentemente do desfecho das tratativas, a trajetória do escocês no Liverpool já representa um capítulo incrível da história recente de Anfield, com o futuro em aberto para 2026. O Celtic da Escócia foi o clube mais ligado a ele caso ele saia do Liverpool. Barcelona analisa oferta considerável do Sunderland para a transferência do meia Fermín López. Maior surpresa até esse momento da Premier League na temporada, o Sunderland demonstra que pretende seguir em alta e recentemente fez uma oferta de 80 milhões de euros para contratar o Fermín López do Barcelona. De acordo com o portal Mundo Deportivo, o time inglês busca um novo meia capaz de aumentar a qualidade da equipe na luta para se manter nas primeiras posições do campeonato inglês. O jornal destacou que o Sunderland, grande promessa inglesa, está de olho em Fermín para reforçar e garantir pontos na busca por uma vaga em competições europeias. O clube está oferecendo 80 milhões de euros pelo jovem talento do Barça, capaz de mudar o rumo de uma partida com sua inteligência de jogo e finalização precisa, concluiu o periódico sobre o jovem de 22 anos. Na janela de transferências do meio do ano, o jovem jogador, por muito pouco, não trocou o Barça pelo Chelsea, atual campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na época, o time londrino fez uma oferta no valor de 40 milhões de euros, mas acabou permanecendo. No fim das contas, minha prioridade sempre foi jogar no Barcelona e estar no Barça, disse o jogador então ao Mundo Deportivo. Cheguei com 12 anos, era um sonho estar aqui, poder chegar ao time principal. É sempre um elogio quando há interesse de outros clubes, mas a verdade é que sempre tive a ideia de ficar no Barça e poder triunfar aqui. Fermín López tem contrato com o Barça até junho de 2029 e sua multa rescisória é avaliada em 500 milhões de euros, quase meio bilhão em euros e mais de 3 bilhões de reais. O cara tá valendo, hein? Ao que tudo indica, a passagem do centroavante polonês Robert Lewandowski pelo Barcelona vai mesmo terminar em junho de 2026, quando termina seu contrato. O clube catalão busca um substituto e o alvo é Harry Kane, do Bayern de Munique. De acordo com o jornal inglês The Guardian, o clube catalão estuda pagar a multa rescisória no valor de 57 milhões de libras para contratar o atacante inglês, que defende o Bayern de Munique desde 2023. Aos 37 anos, o Lewandowski já não conta com o mesmo prestígio de antes, que já esteve no Barcelona, e recentemente vem tendo alguns problemas com lesões, que tem atrapalhando seu último ano de contrato com a equipe da Espanha. O Milan também quer o atleta. Na atual temporada, o camisa 9 polonês disputou 12 jogos, apenas 5 como titular e marcou 5 gols. Harry Kane, em comparação, já entrou em campo com o Bayern 17 vezes e marcou nada mais nada menos do que 23 gols. Absurdo! Apesar de contar com problemas econômicos nos últimos anos, principalmente para se enquadrar no tal fair play financeiro da Liga Espanhola, o Barça não costuma pensar pequeno e aposta na chance de trazer o Harry Kane. A ideia é conseguir tirar o inglês do Bayern pagando a multa rescisória, considerada até baixa, de 57 milhões de libras, para um atacante obviamente do nível de Harry Kane, apesar da idade, e o camisa 9 vai completar 33 anos em julho do ano que vem. Para tirar o Harry Kane do Tottenham em 2023, o Bayern pagou 100 milhões de euros, mais 20 milhões de euros em bônus pelo jogador que tinha 30 anos ainda. Segundo noticiado recentemente na imprensa espanhola, Kane estaria disposto a baixar seus vencimentos para poder jogar no time catalão em 2026. Apesar de ter um dos maiores salários da Europa e da Alemanha atualmente, o centroavante sabe da realidade financeira do Barcelona, que ainda passa por problemas econômicos e não consegue competir salários oferecidos pelos demais gigantes europeus. Como eu bem trouxe no mercado da bola de antes, e inclusive você já deve ter visto em algum lugar da internet, o Barça voltou a ser ligado ao nome de Lionel Messi, considerado de forma quase unânime como o maior jogador da história da equipe. O craque, que atualmente defende as cores do Inter Miami, publicou uma foto no Camp Nou, que rapidamente gerou fortes rumores de saída. Falava-se inclusive em um possível retorno ao clube espanhol, porém, de acordo com o jornalista Alfredo Martinez, isso não tem qualquer possibilidade de acontecer. Messi considera como encerrado a trajetória no Barcelona, pelo menos como jogador de futebol. O argentino tem um longo contrato nos Estados Unidos e pensará ano a ano para a sequência da carreira. Se um dia um retorno do Barça acontecer, será já em outra função,
fora dos gramados. Pode até acontecer, por exemplo, na área esportiva. Fato é que a foto publicada por Messi gerou uma grande repercussão na web, sendo uma das imagens mais curtidas na história do esporte. O argentino deixou o Barça na temporada 2021, assinando com o PSG logo em sequência. Campeão de tudo o que disputou com as cores do time espanhol, Messi construiu uma grande história por lá. Em números individuais, a melhor na temporada na Espanha foi a de 21-22, quando somou incríveis 73 gols e 29 assistências em 60 jogos. Os anos se passaram, mas o Messi segue somando grandes números. Na atual temporada, com as cores do Inter Miami, o craque soma 42 gols marcados e 20 assistências fornecidas nas 46 partidas em que atuou. São 62 participações diretas em gols. Nas últimas semanas, inclusive, muito se fala sobre um possível retorno para o futebol europeu durante o tempo em que a MLS ficará pausada. Apesar da grande idolatria em relação ao Barça, o futebol turco segue como possibilidade. Conforme repercutido na Turquia por Zeki Uzundurukan, o Galatasaray acompanha de perto a situação do Messi, que poderia ser emprestado nos meses que antecedem a Copa do Mundo. Porém, até o momento, tudo não passa de rumor e não há nada definido. James Rodrigues, mais uma vez, deve trocar de clube na carreira, isso sendo frequentemente desde sua chegada do São Paulo com o colombiano, agora estando prestes a encerrar sua passagem pelo Clube León do México. O jornalista Fabrício Romano, mago da transferência, informa que o meia decidiu não renovar com a equipe e ficará livre no mercado em 2026, quando a temporada do futebol mexicano se encerrar. Em meio a isso, diversos times vêm sendo apontados como possíveis destinos para o atleta. Muito se vinha falado sobre a possibilidade do colombiano retornar à La Liga ou até mesmo para o Brasil. Além disso, conforme repercutido pelo Gol, ele recebeu sondagens de times do México, como o próprio América e o Cruz Azul. Contudo, a Fox Sports revelou que a intenção de James para a sequência de sua carreira é outra. A emissora afirma que o colombiano está se preparando para rumar à Major League Soccer no ano que vem. A Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos vem sendo um grande atrativo para estrelas em fim de carreira devido à sua tranquilidade e calendário menos desgastante. O intuito do James, de acordo com a Fox Sports, é se juntar a um clube não informado da Conferência Leste. No auge dos seus 34 anos, o James vem se tornado um verdadeiro andarilho nessa reta final de carreira. O colombiano teve passagens relâmpago por Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano e agora pelo León nesses últimos anos. No futebol mexicano, James disputou um total de 34 jogos e teve um desempenho positivo, balançando as redes em 5 vezes e distribuindo outras 10 assistências, totalizando 15 participações em gols, até que um número razoável. Mas como anda por aí o James Rodrigues, hein? Um andarilho da bola definitivo. Menino Endrick finalmente parece que vai encontrar a felicidade. Bem, felicidade eu não sei exatamente, até porque tem que ver o que ele entende por felicidade. Mas ele vai encontrar um clube que pode dar finalmente a oportunidade que ele merece. É um fato que a situação envolvendo o Endrick Felipe passou por muitas nuances no Real Madrid. Ele teve oportunidade lá no começo com o Ancelotti, chegou a marcar no primeiro gol na sua estreia, chegou inclusive a marcar na Champions na sua primeira estreia contra o Stuttgart, inclusive que ele mete um golaço de fora da área, moleque completamente louco mete de fora da área e faz um golaço, mas a verdade é que apesar de ter poucos minutos para precisar marcar gol, ele não vem tendo essa continuidade que ele deseja no Real. Na verdade, eu diria que é totalmente o oposto, só jogou 11 minutos na temporada, e isso não é 2, isso é 11, 11 minutos na temporada. Para o Rodrigo até justifica porque ele entra ali, meio que entra de reserva, mas pro Endrick não dá nem pra cogitar continuar nessa situação. Com isso, o Lyon, que inclusive é da própria rede ali do John Textor, e tem o técnico Paulo Fonseca, que já deu entrevista que queria contar com o Endrick, finalmente parece trazer o moleque. E dessa vez vai ser um contrato de empréstimo de 6 anos, que você entende melhor agora mesmo. Pois é, o caso do Endrick andou e andou muito mesmo, hein? O Endrick tá se preparando para viajar para a França e assinar com o Lyon. Sem espaço no Real Madrid, nessa temporada, o brasileiro será emprestado para a equipe francesa em janeiro de 2026. De acordo com as informações do portal GE Globo, as duas diretorias se reuniram nessa semana e encaminharam acerto por empréstimo com validade de janeiro a junho. Agora o clube francês começou a troca das minutas com o Real Madrid, a fim de adiantar algumas questões burocráticas de contrato. A assinatura de Endrick será em dezembro com o Lyon.
O clube francês começou a monitorar a situação do brasileiro na segunda quinzena de novembro. De cara a Endrick, que foi pauta de Ancelotti, já aproveitou uma possível ida para a equipe. O jovem, inclusive, estava sendo monitorado por gigantes europeus como o PSG e o Manchester United. Os ingleses queriam um jogador para até fazer companhia a Benjamin Sesko. A falta de minutagem no clube espanhol foi o grande motivo para Endrick buscar empréstimo. O jogador, que vai seguir os passos de Benzema, só que quase que ao contrário, porque o Benzema foi do Lyon para o Real Madrid e o Endrick vai do Real Madrid para o Lyon, entende que não conseguirá espaço com o Xabi Alonso nesse momento. Querendo a vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o jovem viu a ida para o Lyon como uma das principais oportunidades de garantir um espaço na equipe de Carlo Ancelotti. E olha, eu fico muito feliz com essa notícia, de verdade. Parece que o Endrick finalmente enxergou o que deveria ter sido feito não de hoje, né? Há muito tempo. O Barcelona vai enviar uma oferta de muito valor ao Borussia Dortmund pela contratação de Schlotterbeck. De acordo com o portal E-Notícias da Espanha, o pedido vem diretamente do técnico Hansi Flick. A diretoria do Barça não tinha plano de reforçar a equipe em janeiro, devido a problemas, obviamente, financeiros. No entanto, a saída de Íñigo Martínez causou dificuldades esportivas internas na equipe e foram grandes. Schlotterbeck é um zagueiro rápido, forte e de boa estatura. Além disso, chama a atenção o jogo construtivo do alemão. É o defensor perfeito para atuar no esquema que prioriza linhas altas imposto por Hansi Flick. Para que o Barça contrate Schlotterbeck, saídas podem acontecer para liberar espaço na folha salarial. Há dinheiro no clube, mas as regras do fair play financeiro de La Liga acabam colocando a diretoria em dificuldades. Marc Casador é um dos jogadores que podem sair do Barça em janeiro. O volante desperta interesse forte da Premier League. O mesmo vale para Fermin Lopes, que é um sonho do Chelsea. Vendas ou empréstimo de jogadores que estão sem espaço também são uma solução, especialmente os jovens atletas. Assim, o clube abriria uma margem na folha salarial e aumentaria sua experiência. São 10 jogos seguidos em que o Barça sofre pelo menos um gol por todas as competições. Nesse período, a defesa foi vazada em 18 vezes. O esquema de Hansi Flick começa a ser bem questionado na Espanha. O alemão, no entanto, não pretende mudar seu estilo de jogo. Na temporada passada, o Barça foi campeão de todos os títulos na Espanha, atuando dessa maneira. Em vez disso, o técnico exige mais atenção dos atletas. E bem, dando uma opinião sincera de criador e alguém que acompanha futebol, o Bayern de Munique do Flick na temporada 19-20 foi muito bom, mas na 20-21, os outros técnicos começaram a ver todas as falhas do time, Flick não mudou de opinião e o Bayern virou uma peneira defensiva. Então, na minha opinião, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas eu acho que o Flick deveria repensar, porque técnico que não consegue se reinventar e nem se variar tecnicamente ou taticamente acaba ficando para trás. O argentino Julián Álvares, famoso teu amigo rico que tem tudo nas mãos, eu falo em relação a títulos, vem fazendo uma grande temporada pelo Atlético de Madrid. Em meio a isso, seu nome vem sendo cobiçado por alguns dos principais clubes do futebol europeu, como por exemplo o Barcelona, que busca um substituto para o Leva. Diante desse cenário, a diretoria do Atlético já está se mexendo nos bastidores para evitar a saída do seu artilheiro. As informações dão conta de que o craque argentino está nesse momento em conversas para estender o seu contrato. A ideia é que, com isso, o Atlético de Madrid consiga manter o centroavante por pelo menos mais uma temporada. Em paralelo a isso, um novo time desponta como interessado no jogador e disposto a contratá-lo na próxima janela. O portal The Chelsea Chronicle divulgou nessa terça que os Blues estão monitorando o atacante para janeiro. A ideia é tentar acordo para comprá-lo, caso o Atlético não renove seu contrato até lá. Tudo vai depender das tratativas entre Julián Álvares e o clube espanhol nesse fim de ano. Vale ressaltar que a diretoria Blue está buscando um centroavante goleador após alguns membros da alta cúpula se decepcionarem em partes com o brasileiro João Pedro. Mas foi rápido, hein? João Pedro tava bem até agora e já estão se decepcionando com o cara? Que isso? Inclusive, Álvares não é o único nome avaliado pelos Blues. O espanhol Samu Aguerra, do Porto, também está na mira do clube de Londres, embora os valores do negócio sejam considerados bem elevados devido à fase do atleta. No auge dos seus 25 anos, Álvares possui contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030. Nessa temporada, o centroavante anotou 9 gols e distribuiu outras 4 assistências em 15 partidas disputadas pelo clube.
Exigência de Vinícius Júnior para ganhar igual a Mbappé pesa para o Real Madrid decidir vendê-lo. O Real Madrid está determinado a vender o Vini caso o brasileiro não volte atrás na sua postura e nas exigências para renovação. Real Madrid e Vinícius Júnior seguem um grande impasse no que diz respeito à renovação. Em tratativas desde 2024, as partes ainda não conseguiram fechar acordo, com a saída do brasileiro ganhando cada vez mais força. A imprensa espanhola destaca que, principalmente após o atrito com Xabi Alonso no El Clásico, o clima no time merengue não é dos melhores. Inclusive, há diversos jogadores além de Vini que estão insatisfeitos com o treinador. Não obstante, não é apenas a postura do Vinícius com o técnico que pesa para uma relutância do Real Madrid em estender o contrato. Na verdade, segundo o jornal Sport, o principal motivo para o impasse segue sendo a postura do atacante em relação ao lado financeiro. Isso porque a fonte destaca que o Vini segue exigindo um salário pelo menos equivalente ao de Mbappé para renovar com o clube. No entanto, Florentino Pérez não está disposto a fazer essa concessão e quer manter o francês como o mais bem pago do elenco. Contudo, ainda assim, a proposta do Real para renovar o contrato do Vini não deixa de incluir um aumento salarial. O problema é que o camisa 7 quer ser o mais bem pago do time e não apenas um aumento nos valores. Assim, o jornal destaca que, caso Vinícius não volte atrás, o Real Madrid vai optar por negociá-lo na próxima temporada. O intuito é evitar perdê-lo de graça em 2027, ano em que seu contrato perde a validade e ele pode sair a custo zero. Ou seja, as situações envolvendo Mbappé e Xabi Alonso podem influenciar na saída de Vinícius Júnior do Real Madrid. Entretanto, a diretoria já deixou claro que deseja mantê-lo, só que dentro do que vai considerar viável para a instituição. Nessa temporada do futebol europeu, mesmo com as situações extracampo, o Vini segue sendo um dos principais nomes da equipe espanhola. Até aqui, em 16 partidas disputadas, o craque marcou 5 gols e distribuiu outras 4 assistências. E a situação do Neymar, hein? Muita gente imaginou que quando ele pisasse o pé no Brasil a coisa seria diferente, que Neymar, enfim, conseguiria ter mais oportunidades à medida que no Santos ele seria uma estrela e conseguiria sobrar como fez nos anos antigos. Se você imaginou que seria isso, bem, desculpa, tá? Mas tu foi iludido. Iludido porque o Neymar não é mais o mesmo há muito tempo em relação àquele Neymar de antes, que tinha arranque, que tinha acima de tudo confiança em campo, um Neymar mais solto, um Neymar sem o acúmulo da idade e das lesões. Então óbvio que isso afetou, mas o Santos de Neymar vem passado por uma fase terrível e eu já sei muito bem, assim como você sabe, que se o Santos for para a Série B não tem nenhuma cogitação do Neymar continuar e tampouco fazer parte desse projeto. Com isso, equipes como Bahia e Cruzeiro, como eu trouxe no vídeo do Mercado da Bola anterior e até no vídeo de ontem que eu fiz especialmente para o Neymar, se você quiser assistir é só procurar aqui no canal, mas é como o Neymar pode ainda salvar sua carreira no novo clube, então você pode sim procurar. Mas o fato é que o Santos realmente não vai conseguir acomodar o Neymar se for para a segunda divisão. E o Fluminense foi o terceiro time brasileiro agora que aparece como provável destino do Ney. Também está interessado no Neymar. O nome de Neymar Júnior vem agitando os bastidores do Fluminense. Em meio à pausa no futebol brasileiro em virtude da data FIFA, a especulação ganhou força no tricolor. Segundo o jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados do Flu, o experiente meio atacante do Santos, de 33 anos, que recebeu proposta no meio do ano, antes da disputa do Mundial de Clubes, segue no radar do Fluminense. De acordo com a informação de Rodrigo Dias, Neymar pode virar reforço do tricolor, com o Santos caindo ou não para a Série B do Brasileirão. A tendência é de que a eleição presidencial do Flu, ainda nesse mês, seja decisiva para o tema. Diante das especulações, a UOL procurou saber a opinião de alguns torcedores sobre a possível contratação do Neymar. No antigo Twitter, o X, e também no Insta, os tricolores aprovaram uma chegada do ex-camisa 10 da seleção brasileira. No meio de 2024, o presidente Mário Bittencourt confirmou publicamente que o Fluminense chegou a fazer um convite para o Neymar para reforçar o elenco na disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Segundo o dirigente na época, as conversas foram positivas e a negociação ficou muito perto de acontecer. O jogador na época revelou que o interesse era real, mas preferiu seguir um período de preparação física antes de retornar aos gramados em alto nível. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Estou 100% fisicamente, mas quero voltar ainda melhor, declarou Neymar. Neymar tem contrato com o Santos até o final desse ano e sua continuidade em 2026 ainda é incerta. A diretoria santista aguarda o desfecho da temporada e a definição sobre a permanência do clube
na Série A para discutir o planejamento do próximo ano. Fato é que, como eu já havia falado, 2 clubes brasileiros tinham interesse no Ney e também tem o Inter Miami que corre por fora. A equipe de Messi e Suárez quer contar com o brasileiro, tanto por questões de marketing, como também de fazer voltar a acontecer o trio Messi, Suárez e Neymar, o famigerado MSN do Barcelona. Porém, não tá nada certo e principalmente tem que ver como a moral do Neymar vai ficar até lá, porque ultimamente vem passando por tantas polêmicas no Santos e tanto a equipe alvinegra não sabe se fica ou se cai na Série A, então tem muita coisa para acontecer ainda para vermos o desfecho. Então é isso, eu fico muito satisfeito, feliz de verdade de todo o meu coração por você ficar em mais um vídeo de Mercado da Bola, e eu fico mais feliz ainda se você continuar a assistir o canal, para não perder nenhuma novidade que virá do futebol daqui pra frente. Deixa o like, se inscreva no canal e claro, se tiver espaço, porque o YouTube tem 3 hypes, ó. Tava aqui, né? Tava no microfone, como é que você vai ver? Tavam 3, ó. São 3 hypes que o YouTube pode proporcionar pra você durante a semana. Se você ainda tiver algum disponível, dá pra esse vídeo, porque eu garanto que vai ajudar tanto o canal como também eu mesmo, sim, porque eu sou o canal, quase isso, mas você entendeu. Fato é que eu fico muito satisfeito por você ter chegado até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, logicamente para falar de futebol. Fui, valeu!